Olá, boa tarde, semana começando e começando também aqui mais uma edição do Jornal da Tarde, que você já sabe é uma produção do jornal Estado MS e que você assiste aqui de segunda a sexta-feira a partir da 1h30 da tarde ou pelo nosso portal, o www.oestadoonline.com.br ou também pela nossa página no Facebook, o @Jornal Estado MS. E essa segunda-feira a gente vai dar de cara com os destaques do jornal que você acompanha hoje. Começa nesta segunda a campanha nacional de vacinação contra a polio e o sarampo. Veja só quem tem que vacinar. Editais destinam 4 milhões de reais para agentes culturais de Campo Grande. Os projetos podem ser enviados até o dia 4 de setembro. PT anuncia Haddad como vice na chapa de Lula e acordo com o PCdoB. Acerto deve levar Manuela Dávila a vice na chapa após o término dos trâmites na Justiça que vão definir se o ex-presidente pode ou não disputar as eleições de 2018. Homem de 35 anos é encontrado morto a facadas em um apartamento aqui na capital. Mais detalhes dessas e outras notícias você confere agora, ao vivo, aqui no Jornal da Tarde. Direto do jornal O Estado MS. Nós vamos começar o Jornal da Tarde desta segunda-feira falando de celulares. A tecnologia 4G já representa 50,29% dos contratos de internet móvel no país. Os dados foram divulgados na última sexta-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações. Esse percentual corresponde a mais de 118 milhões de linhas de telefonia móvel das 235 milhões de linhas existentes. Implantado no Brasil desde 2013, o sistema 4G oferece velocidade de troca de dados muito superior à tecnologia 3G. A rede 4G está disponível em pouco mais de 4 mil cidades e alcança 94% da população. Segundo a Anatel, os aparelhos que utilizam o 3G aparecem em segundo lugar entre os mais utilizados. Eles representam 30% das linhas, um total de 72 milhões de linhas. Em terceiro lugar, vem o 2G, com 11%, totalizando 27 milhões e 700 mil linhas. Segundo a Anatel, o número de linhas móveis teve aí uma redução de 7 milhões nos últimos 12 meses. Na comparação com maio, a queda foi de 394 mil linhas. Ainda de acordo com os dados divulgados, São Paulo continua sendo o estado com o maior número de linhas móveis do país, com mais de 62 milhões de usuários. Em seguida vem Minas Gerais, com mais de 22 milhões, e Rio de Janeiro, com mais de 20 milhões. Já entre as operadoras, a Vivo tem a maior base de assinantes, com 32% do mercado, totalizando aí mais de 75 milhões de clientes. Em seguida vem a Claro, com 25% da fatia e 59 milhões de clientes. Com 24% do mercado, a TIM aparece em terceiro, com 56 milhões de clientes. A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta segunda-feira os editais do FONTEATRO, que é a política de fomento ao teatro, e do Fundo Municipal de Investimentos Culturais, voltados para pessoas jurídicas e agentes culturais. A previsão é da liberação de 4 milhões de reais de recursos para o fomento à cultura da cidade. As propostas para ambos os editais podem ser encaminhadas a partir desta segunda-feira até o dia 4 de setembro. Quem submeter projetos ao FEMIC não pode submeter ao FONTEATRO e vice-versa. Os 4 milhões previstos para os editais devem cobrir tanto propostas dos agentes culturais quanto das organizações civis. Para submeterem projetos para a captação de recursos, os proponentes devem ficar atentos aí às regras do edital e enviar as propostas exclusivamente via SEDEX em envelope lacrado à Secretaria Municipal de Cultura. Pelo FEMIC podem ser submetidos projetos de música, artes visuais, audiovisual, cinema, fotografia, literatura, artesanato, pesquisa, artes cênicas, documentação,
patrimônio cultural, preservação de patrimônio, capoeira, museologia, moda e design. O edital pode contemplar os projetos com até R$ 3.200.000 em recursos. Já o edital do Fonteatro é voltado exclusivamente para a área do teatro, com até R$ 800.000 de recursos disponíveis. O edital completo pode ser conferido na edição de hoje no Diário Oficial daqui de Campo Grande. Um homem de 35 anos foi encontrado morto com um ferimento na cabeça no apartamento onde vivia na manhã desta segunda-feira, ali na rua Bahia, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Confira esse caso aí no Fatos OE10 de hoje com o nosso repórter Marcos Tenório. José Rodrigo Chaves foi encontrado morto por um funcionário de uma casa de bolo onde ele morava. O homem estava morando em Campo Grande há cerca de 4 meses e já teria comprado um apartamento e, para economizar no aluguel, começou a morar no imóvel. O gerente de 35 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira no apartamento onde ele morava sozinho na rua Bahia, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande. A vítima tinha várias perfurações na região do peitoral. O delegado Alberto Luiz Carneiro relatou que tudo indica que houve uma discussão entre a vítima e o autor. Não tinha notebooks, televisor, então não há indicativo de ter sido um roubo, um latrocínio, né? Há indicativo de que houve alguma discussão, algum tipo de desentendimento, uma briga que levou ao óbito. A tenente Marcela Gonçalves falou que dentro do imóvel estava um pouco bagunçado e que o crime pode ter sido ocasionado de forma circunstancial. Olha, o local está um pouco bagunçado. Aparentemente teve uma reação da vítima. Crime circunstancial é quando uma pessoa não premeditou nada, está passando pelo local e vê uma facilidade, se aproveita daquela facilidade para praticar um crime. A faca usada no crime foi encontrada no local e apreendida pela polícia. O crime teria acontecido entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira. O caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil da capital. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo começa hoje e vai até o dia 31 de agosto. Crianças entre 1 e 5 anos podem ser levadas aos postos de saúde para receber a vacina, independentemente se já tomaram o imunizante ou não, com exceção, claro, para quem tomou a vacina mais recentemente, ou pelo menos nos últimos 30 dias. Esses não precisam. O Ministério da Saúde espera vacinar 11.200.000 crianças e a meta é chegar a pelo menos 95% delas. A campanha tem por objetivo vacinar quem nunca tomou a vacina, completar todo o esquema de vacinação de quem não tomou todas as vacinas e dar uma dose de reforço para quem já se vacinou. No dia 18 de agosto vai acontecer o dia D de mobilização, quando os mais de 36 mil postos de vacinação no país estarão abertos oferecendo as vacinas. Este ano a campanha é ainda mais importante, dada a volta da circulação do sarampo no território brasileiro e também a ameaça da poliomielite. O Partido dos Trabalhadores anunciou na noite deste domingo que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi indicado candidato a vice-presidente na chapa liderada por Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial de 2018. E também um acordo com o PCdoB que vai permitir a entrada de Manuela Dávila nessa chapa. Segundo nota divulgada no site do ex-presidente, Haddad será o porta-voz de Lula até o trâmite final da homologação da candidatura dele na Justiça Eleitoral. Concluída essa etapa, a ex-deputada Manuela Dávila assumirá a posição de vice na chapa por indicação do PCdoB, que aprovou também uma coligação nacional com o PT. A estratégia do PT é levar o nome de Lula como candidato à presidência da República até a Justiça Eleitoral decidir, com base na lei da ficha limpa, se o ex-presidente, que está preso, poderá ou não disputar as eleições de 2018. O acordo dá a entender, embora não esteja aí explícito, que a Manuela Dávila será candidata a vice com qualquer desfecho da Justiça Eleitoral, ou seja, com ou sem Lula na corrida presidencial. Após várias rodadas de reuniões com dirigentes petistas, a direção do PCdoB decidiu retirar a candidatura da deputada federal Manuela Dávila à presidência da República.
Hora de conferir aí mais uma matéria da 19ª edição do Festival de Inverno de Bonito, né, que ocorreu já faz 2 semanas aí, né, com o nosso repórter e produtor Richard Lima. E hoje ele vai mostrar aí uma oficina de skate, olha só que bacana, voltada para os jovens lá do município. Vamos conferir. A pista de skate do Centro de Múltiplo Uso de Bonito recebeu muitas manobras durante o Festival de Inverno. Por lá, acontecia mais uma edição da oficina de skate, que tem como objetivo fomentar a cultura dos jovens skatistas na cidade. Orientados por Fred Campos, que pratica o esporte há 18 anos, este ano os jovens tinham como missão produzir o próprio campeonato. Desde buscar a premiação e patrocinadores, até produzir os próprios obstáculos. Essa oficina tem o intuito de passar valores da nossa cultura de rua para essas crianças. A gente tem uma parte sobre protagonismo juvenil, sobre respeito ao espaço público, e esse ano a gente fez o desenvolvimento desse campeonato com os próprios alunos. Eles fizeram os obstáculos, correram atrás de patrocínio e tal. A oficina já acontece há 4 anos e a cada novo ano traz uma proposta diferente, sempre provocando a interação social, o protagonismo juvenil e o uso correto dos espaços públicos. Quem participou conta satisfeito da experiência. O jovem skatista Guilherme diz que a cultura do skate na cidade é grande e que tem crescido com o festival. A cultura do skate é grande, né? Aí, tipo, agora que tá com o festival, todo ano tá tendo, já virou um projeto já do festival. E é muito legal isso pra gente, porque antigamente a gente não tinha isso. A gente não tinha nem a pista aqui. A Prefeitura de Campo Grande anunciou o planejamento de recapear 61 quilômetros de vias de corredores do transporte coletivo aqui na capital. O recurso investido pode chegar a 130 milhões de reais e o trabalho executado em 3 anos. Segundo o município, o projeto contempla as avenidas Guri Marques, Costa e Silva, Calógeras, Mato Grosso do Sul, Cônsul Assaf Trade e a Guinter Hans, além das ruas Rui Barbosa, 25 de dezembro e também a Alegrete. Nestes locais serão implantados, além do recapeamento, drenagem e faixas exclusivas para o tráfego de ônibus. Para subsidiar os projetos, a Prefeitura informa ter já disponível 53 milhões de reais financiados pelo projeto Mobilidade Urbana. Também há uma outra parcela de 77 milhões de empréstimo, de 115 milhões do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Estes 77 milhões serão para contemplar investimentos previstos para a execução de 36 dos 61 quilômetros previstos. 2 motoristas ficaram feridos em um acidente envolvendo 3 veículos na manhã desta segunda-feira, no cruzamento das avenidas Afonso Pena com Ernesto Geisel, lá no centro da cidade. Confira mais um Fato Zoe 10 com o nosso repórter Marcos Tenório. Um acidente de trânsito envolvendo 3 veículos no cruzamento da Avenida Afonso Pena com Ernesto Geisel deixou 2 motoristas feridos na manhã desta segunda-feira. A colisão aconteceu depois que a motorista da Saveiro descia pela Avenida Afonso Pena e não prestou atenção na sinalização e, em alta velocidade pela faixa da esquerda, acabou colidindo com a Nissan Frontier de cor prata, que bateu logo em seguida na estrada branca que estava ao seu lado. Na hora do acidente, o semáforo estava intermitente e a condutora da Saveiro, uma grávida de 7 meses, e o motorista da estrada ficaram feridos e foram encaminhados para a unidade de pronto atendimento do bairro Santa Mônica. E o motorista da Frontier, um aposentado de 72 anos, não sofreu ferimentos, mas ficou muito assustado, pois o seu carro quase caiu dentro do córrego. A Polícia de Trânsito interditou o local, que ficou interrompido por cerca de 2 horas até ser liberado. A massoterapeuta Patrícia Silva dos Santos, conhecida como Pati Bumbum,
foi presa hoje por policiais da 42ª DP do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ela é suspeita de aplicar silicone industrial em pacientes, o que configura crime contra a saúde pública. Patrícia já havia sido detida no último dia 25 por exercício ilegal da profissão, já que se apresenta como médica, mesmo sem formação em medicina, e respondia em liberdade. No entanto, diante de novas denúncias de testemunhas, a falsa médica foi presa novamente. Desta vez por 30 dias. Ela é acusada de realizar procedimentos estéticos irregulares na sua casa em Curicica, na região de Jacarepaguá. No inquérito da delegacia do consumidor, Pati Bumbum responde por exercício ilegal da medicina, lesão corporal e estelionato. O derivado de metacril que ela dizia aplicar nas pacientes pode ser silicone industrial. A polícia investiga ainda o envolvimento de Patrícia com a também massoterapeuta Valéria dos Santos, apontada como a sua sócia. Valéria é investigada pela morte da modelo Maiara dos Santos após uma aplicação de silicone industrial nos glúteos. Segundo a polícia, ela é considerada foragida. Hora agora do nosso quadro Tá na Web de hoje. Nós vamos mostrar as pontes mais incríveis do mundo. E olha só que a maioria delas fica na China, hein? É um show de engenharia e engenhosidade. Olha só. Quer conhecer algumas das mais incríveis maravilhas da engenharia moderna? Estas 7 pontes valem a viagem, olha só. A número 7 fica, onde você imagina? Na China, claro. Já são 9 anos em construção, mas agora o governo da China diz que a entrega da maior ponte do mundo está próxima. São 55 quilômetros de extensão, ligando Hong Kong à cidade chinesa de Zhuhai e Macau. Para isso, já foram usadas 420 mil toneladas de aço. É o suficiente para construir 60 torres como a Eiffel de Paris. Os engenheiros garantem que a ponte tem estrutura resistente o bastante para durar 120 anos e que vai mudar a realidade comercial da região, encurtando as viagens em 60% do tempo. Além da extensão sobre o mar, a ponte tem um trecho debaixo d'água, é um túnel aquático. E algumas ilhas artificiais. O custo total já passa dos 15 bilhões de dólares. A próxima ponte é conhecida como Ponte do Diabo. A Rakotsbrücke está localizada em Gablenz, a 150 quilômetros de Berlim, na Alemanha. Ela é considerada a mais naturalmente fotogênica do mundo, por formar essa espécie de portal com um espelho d'água. Friedrich Hermann Gutschke, o antigo proprietário da região, encomendou essa construção em 1860, mas ele não imaginava que chegaria a esse nível de perfeição. O nome vem justamente por causa do mistério. Como uma ponte feita com pedras poderia causar um efeito tão impressionante? Os moradores do vilarejo próximo acreditavam que tinha uma intervenção de forças do além nisso. O círculo perfeito formado pelo seu reflexo nas águas do rio Rákóczi atrai até hoje turistas do mundo todo. Em quinto lugar, também na Alemanha, fica essa outra ponte surreal. A Wasserstrassenkreuz é uma ponte coberta com água, que passa por cima de um rio. Ela levou 98 anos para ficar pronta e é a maior ponte navegável já construída. É um verdadeiro canal suspenso, por onde passam enormes embarcações. Com quase 1 quilômetro de extensão, ela fica na cidade de Magdeburg e ajuda a reduzir o tempo de navegação porque une 2 canais que passam por ali. O quarto lugar é ainda mais impressionante. O que você acha de andar sobre uma ponte que mergulha e desaparece no meio do mar? A ponte Øresund é tão longa que liga 2 países, a Dinamarca e a Suécia. Ela começa em Copenhague e desaparece debaixo de uma ilha artificial. Por ali começa um túnel subaquático. A ideia é genial. Assim, a estrutura não atrapalha a passagem de barcos pelo canal e nem dos aviões que pousam nos 2 países. A construção das 4 pistas e das 2 ferrovias começou em 1995 e terminou no ano 2000, ou seja, só 5 anos para uma obra complexa desse jeito. Uau! Agora vamos voltar para a China.
Eles querem ter a maior, mas já tem a ponte mais alta do mundo. Se você sofre com vertigem, fecha os olhos agora. Os chineses precisaram de apenas 3 anos para subir a ponte de Beipanjiang, que fica a 565 metros do solo. Ela tem 1,3 km de extensão e liga 2 províncias do país, que são separadas por um vale. Para concluir essa obra monumental, mais de 1.000 engenheiros e operários foram contratados. E quem disse que engenharia não pode também ser uma arte? Trouxemos para o segundo lugar uma ponte que se transforma em escultura. A Rolling Bridge é linda. Ela fica no centro de Londres, na Inglaterra. Toda sexta-feira, ao meio-dia, os pedestres precisam se afastar. A ponte se eleva e vai se enroscando que nem um caracol, até que se transforma nessa obra de arte. Nessa hora, os barcos que estão no canal podem passar por ali, mas logo depois ela se desenrola e volta a servir como passarela. A criação é do artista Thomas Hittervik, o mesmo que inventou o ônibus vermelho de 2 andares, lembra dele? Nosso primeiríssimo lugar está, adivinha onde? Na China. Sim, eles são os mestres das pontes. Só que essa aqui é bem polêmica. Os chineses já tinham a maior ponte de vidro do mundo, mas decidiram se superar. E a ponte serve basicamente para causar vertigem mesmo. Ela fica entre 2 penhascos no Parque Hongya e é formada por 1.077 placas de vidro com apenas 4 centímetros de espessura cada. Ela sozinha já pesa 126 toneladas, mas também foi projetada para suportar o peso de até 3.000 turistas, todos ao mesmo tempo ali. Interessante, mas você toparia essa experiência? Bacana isso, né? Tem ponte ali que eu não teria coragem de pisar, não. Vocês viram aquela de vidro sensacional, dá a impressão que você está flutuando ou andando ali, né, no ar, ali, muito bacana. Tinha que ser, né, boa parte delas, engenhosidade chinesa aí, né, que eles têm uma criatividade e tecnologia para desenvolver as coisas que realmente é surpreendente, né? Bom, vamos falar um pouco agora de cultura, de produção, de filmes, de documentários e tal. A produtora carioca Código Solar, né, está com um pezinho lá no Xingu, tem seus representantes aí, o Marcelo de Paula, a Carla Mendes e a Morgana Carneiro, né, que estão lançando filmes e documentários aí carregados com essa morenice indígena e também, né, com um pouco da essência pantaneira. No ano passado eles lançaram Pantanais do Pantanal, que é um minucioso trabalho de pesquisa que revelou recantos desconhecidos aí, né, de muita gente, um dos maiores acervos da fauna e flora mundiais. Neste ano, aí a descoberta foi ainda mais inusitada. O longa-metragem vai revelar que o samba, representado aí por bateria, passistas, destaque, fantasias e alegorias, não se restringe apenas ao eixo Rio-São Paulo, ao carnaval, né, carioca não, mas faz ritmo também em Corumbá. E para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, nós trouxemos ao estúdio aqui essa família, né, tá aqui o Marcelo, tá a Morgana ali, que é a mascote, assim, da turma. Mascote, a mais nova, né? E a Carla Mendes também, que fazem parte, que estão viajando, são cariocas e viajam aí o Brasil, tem vindo muito aqui ao Mato Grosso do Sul, Pantanal, exatamente para essas produções todas. Boa tarde. Boa tarde. Para vocês. Obrigado pela presença aqui. Prazer estar aqui. Antes de mais nada, eu quero saber aqui qual é a função da Morgana. A minha é ficar fotografando para ajudar aos making-offs, né? Ah, que maravilha. Então ela fica ali também, com a né? câmerazinha, filmando tudo o que está acontecendo, né? Isso, e assina também já nos filmes, já tem imagens. Nos 2 últimos já tiveram imagens dela dentro do filme também. Já. Que bacana, que bacana. Olha que bacana, parabéns, né? Já 9 anos, né, Morgana, já com essa vontade toda, puxou o pai e a mãe, né, pelo jeito. Bom, fala um pouco de vocês. Bom, vocês são cariocas, né? E eu queria saber como é que vocês descobriram, né? Não como turistas, mas como fonte de produção, fonte de inspiração, nosso Pantanal para fazer esse trabalho que vocês vêm fazendo. Então, a minha paixão pelo Pantanal, ela começou lá atrás, né? Porque antes de eu ser cineasta, eu era fotógrafo, né?
E minhas primeiras incursões aqui no estado foram na década de 80, né? Então eu ainda andei no trem do Pantanal, né? Quer dizer, e fui documentando fotograficamente muito dessa cultura, né? Atravessei praticamente o estado inteiro até ir para a Ilha do Bananal, aí fiquei morando 6 meses com os índios lá com os Carajás, né? Então isso aí desenvolveu mais ainda a minha curiosidade e o meu conhecimento pelo Pantanal, né? Então, sempre que a gente podia, assim, sempre eu estava voltando ainda como fotógrafo, né? Até que veio a questão de começar a filmar em 97, que aí foi meu primeiro filme, foi para o Parque Nacional do Iguaçu. Era um filme que precisava mostrar a área imensa deles lá, então toda essa expertise de selva veio tudo aqui, um pouco do Pantanal, um pouco também lá de ter vivido lá com os Carajás. E aí eu assim, passei 15 anos depois de eu ter morado com os índios, eu quis fazer, meu primeiro filme aqui no estado, eu quis fazer um comparativo de tempo das cidades e dos próprios índios 15 anos depois. Então a gente fez um percurso, né, praticamente indo nas principais cidades que a gente tinha ido, e ficamos também lá na aldeia para documentar. Então esse Carajá, uma evolução, isso, né, o que tinha mudado, o que mudou, o que melhorou, o que piorou, né? Para os índios, por exemplo, piorou muita coisa, né? A bebida, né? Assim, já estava forte lá dentro. Muitas coisas deram uma decaída, né? Mas aqui nas cidades que a gente passou, bastante coisa evoluíram e tudo. Então foi um filme, foi bem interessante. E aí uma pesquisa de roteiro de sempre esbarrava em outra coisa, em outro tema. Suscitava outra questão, outro tema. Justamente. Então, por exemplo, quando a gente fez o Carajá, todo mundo ficava pra gente assim, não, cara, vocês têm que ir no Pantanal da linha Colânia, vocês têm que ir no Pantanal de Paiaguás. Aí a gente, caramba, cara, o que vocês estão falando? Cara, agora não dá para eu absorver isso. Não entendia nada, assim, né? Como os Pantanais eram subdivididos, né? Pra e aí gente era uma coisa só. E essa curiosidade veio agora nesse trabalho que é o Pantanal dos Pantanais. É aí que vocês começaram a ouvir, olha, vai em tal lugar, vai ali, vocês começaram a mapear aí isso a gente, o que aconteceu? Por conta do Carajá, que tinham patrocínio das prefeituras das principais cidades que a gente estava, foi uma pessoa, junto com a prefeita Beth lá de Miranda, ele viu o documentário e aí ele chamou a gente para fazer um filme institucional para ele de turismo, né? E aí o que acontece? Aí a gente falou, cara, eu venho, mas eu tenho um outro roteiro aqui chamado Pantanal no Ar, de estar no ar de televisão, que eu gostaria de fazer, aí seria meu segundo filme aqui no Pantanal. Eu já tenho um roteiro, esse roteiro já está mais ou menos pronto, que era desde a evolução do Pantanal, Pangé, essa coisa toda. E aí, quando a gente veio fazer esse aqui, aí massificou essa coisa da questão do Pantanal e do Pantanal. Mas só que era um negócio muito profundo, assim, e eu praticamente fiquei 1 ano e meio mergulhado em pesquisa de roteiro para poder amarrar do jeito que a gente conseguiu amarrar também, né? E o que conta, então, cara? O que o Pantanal dos Pantanais, o que ele traz pra gente, assim, de inusitado, que pode nos surpreender a nós aqui, ao sul-mato-grossense, que acha que conhece o Pantanal a fundo? Bom, a gente ficou até surpreso que a gente lançou esse filme, foi no Instituto Moreira Salles, lá no Rio, e vários apoiadores e patrocinadores do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso foram no lançamento, e depois a gente ficou surpreso que eles vieram pra gente e falaram, cara, vocês estão mostrando coisas aí que eu nem sabia. Então isso pra gente foi palavras foi deles, assim, então foi legal pra gente, porque era a visão de quem tá aqui, né? De quem nasceu aqui, então, nossa. E o que tinha de inusitado, assim? O que tem de inusitado nesse material que a gente pudesse relembrar? É um material bem didático, assim, né? Assim, não é um filme chato, mas é um filme bem didático. A gente dividiu a história do Pantanal, a gente dividiu
fragmentou pelas sub-regiões, né? Então, por exemplo, tem região que você fala da música, porque a música é muito forte, tem região que você fala da questão da erva mate, do tanino, entendeu? Então, a gente dividiu, assim, muito bem balanceado a história do Pantanal como um todo, mas a gente veio contando pelas 11 subdivisões e mostrando as cidades que estão inclusas nessas subdivisões, as diferenças de solo, as diferenças de inclusão de animais, aqui tem mais onça por causa disso, aqui já é mais animal terrestre, porque aqui já é um Pantanal mais seco, aqui é um Pantanal mais molhado, aqui é o primeiro, entendeu? Então a gente conseguiu fazer um balancete muito legal do Pantanal como um todo, mas diante da visão dessas 11 subdivisões. Como é que é a narrativa do filme? Você é narrado pelos próprios personagens que vivem ali no Pantanal? Não, tem uma narrativa de locução, que conta a história. Como é que vocês formataram isso? É bem dividido. Ele tem uma narrativa. Na verdade, até a pessoa que fez a locução, que é o Zé Neto, ele fez a trilha sonora também, porque ele é músico, né? E ele fez a trilha sonora maravilhosa, inclusive está competindo agora no Prêmio Profissionais da Música de 2018, está competindo como melhor trilha sonora de documentário e melhor composição dele, né? Então, assim, tem incursões da locução para fazer uma introdução do Pantanal tal, do Paraguai, aí tem uma introdução da locução, depois essa locução é diluída e aí vem os depoimentos de pesquisadores, de pessoas que moram na região para contar melhor, né? E o que acontece? Quando a gente fez o Pantanal, nossa pesquisa de roteiro apontava a introdução dos cariocas lá em Corumbá por conta da Marinha, né? Por conta da ocupação da Marinha depois da Guerra do Paraguai. Aí a gente já ficou super interessado em vir fazer um outro filme que seria o Corumbá e o Carnaval do Pantanal, né? Que aí justamente levou a gente a esse outro filme, né? Quer dizer, esse outro está em produção ainda? Não, esse já terminou. Já foi finalizado. O Pantanal dos Pantanais já foi lançado? Foi lançado, aí ele estava ainda cumprindo algumas etapas de festival e agora a gente começou a negociar ele com as TVs para exibição completa. Quer dizer, não se sabe ainda nem a partir de quando a gente vai ter acesso, por exemplo, para poder ver esse tipo de documentário. Não, ainda não, mas tem as nossas fanpages dos filmes todos no Facebook e lá a gente vai sempre colocando, né, como é que está a produção, atualizando como está. Né? Como é que tá? Qual é a página? Então, só para a gente dar para o nosso telespectador, web espectador aqui. Então, no Facebook, www.facebook.com/Pantanais do Pantanal, tudo junto. Pantanais do Pantanal. A outra diferencia, facebook.com/Corumbá e o Carnaval do Pantanal. E tem esse que a gente está fazendo agora, produzindo, captando, por isso que a gente está aqui nesse momento, o Pé de Cedro, a Árvore que Deu Som, que é sobre a influência musical de Zacarias Mourão, tanto em Coxim, a gente começa em Coxim, mas fala da influência no Mato Grosso do Sul e Brasil, né? Que bacana. Bom, então vocês vivem viajando para produzir isso, quer dizer, estão viajando mais para cá agora e vão frequentemente estar por aqui, né? A gente, assim, para uma produtora independente, né, nós esse ano de 2018 nós já produzimos que foi o Corumbá, o Carnaval do Pantanal, estamos produzindo o Pé de Cedro, a Árvore que Deu Som. Inclusive, ontem gravamos uma cena maravilhosa com o Grupo Acaba, fez uma capela pra gente maravilhosa, não posso deixar de citar isso. A Mambai também, um depoimento assim maravilhoso. E outros que também estão guardados na máquina, como os índios falam, né? Tá tudo guardado na máquina para depois virar assunto, né? Mas nós fomos lançar o Pantanais do Pantanal em Corumbá, né? Desculpa, em Cuiabá, né? Que ainda não tinha sido exibido no Mato Grosso. E a gente já tinha um roteiro também engavetado que se chamava Apocalipse no Cerrado, que é em cima de toda a problemática que está hoje o bioma cerrado brasileiro e principalmente com as questões das pressões antrópicas que estão sofrendo lá no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães em relação
veneno, né? Agrotóxico, né? E assim também especulação imobiliária muito forte também. E alguns políticos querendo transformar o Parque Nacional em Parque Estadual, porque a lei estadual é muito mais fraca no que tange a meio ambiente. As permissões isso, e tal. isso. Então a gente já tinha se engavetado e com essa possibilidade de lançar um filme lá, e a gente também precisava filmar algumas cidades como Alcinópolis, Itiquira, no Mato Grosso, tudo para o filme do Pé de Cedro, porque a abrangência de Coxim era muito grande, né? Sim. Então a gente faz uma introdução no filme situando Coxim, para quem não é do estado, né? Situando Coxim no estado, um pouco da história de Coxim, situando Coxim para depois cair no Zacarias Mourão e depois cair nos frutos que o Zacarias Mourão deram. Então nós também fomos produzir o Apocalipse no Cerrado, então nós gravamos tudo antes de voltar para o Mato Grosso do Sul. Então, para uma produtora do nosso porte, né, a gente é uma produtora independente, né, e nós estamos fazendo 3 filmes num ano, né? Nossa, 3 documentários. É uma produção significativa. Nossa, né? muito significativa. Uma produtora relativamente, né, pequena, como você mesmo diz. Mas parabéns, Marcelo. Né? Conversei aqui com o Marcelo de Paula e a Carla Mendes e também com a Morgana, né? Essa família que está aí descobrindo coisas em Mato Grosso do Sul que nós mesmos não sabemos. Né? Parabéns pelo trabalho, sucesso, e que essa nova produção também seja coroada com o mesmo sucesso que foram os demais aí. Obrigado. Obrigado vocês pela participação, um prazer estar aqui. Com certeza. Tá joia, muito obrigado. O Jornal da Tarde vai ficando por aqui, nós vamos encerrar aí agora com a música Basta. É uma canção de Jussi Ibanez, uma das maiores vozes do samba daqui de Mato Grosso do Sul. Amanhã a gente está de volta às 1h30 da tarde. Um bom início de semana a todos, uma boa semana para vocês e até amanhã. Tem hora que eu dou um basta, arrumo minha mala, quero viajar. Mas de nada adianta se eu levo comigo tudo mal resolvido, essa falta de ar. Tem todos os cantos que eu canto, se nos meus pensamentos reside você. Quando acordo, se eu durmo, é no meu travesseiro que eu sonho de novo e a gente se vê. Mesmo não sabendo, te levo pra cama e te faço meu homem. Te domine nos sonhos, você é quem me ama, me adora e deseja de um jeito total. Tá tão dentro de mim, tá nos tempos terreiros que eu fui pra pedir. Se nos vários lugares me achei, me perdi, e agora já chega, eu me decidi. Basta dessa tua imagem tatuada na alma. É uma mancha disforme, o remédio é a calma. Tudo passa e certeza você vai passar. Basta dessa tua imagem tatuada na alma. É uma mancha disforme, o remédio é a calma. Tudo passa e certeza você vai passar. Tem hora que eu dou um basta, arrumo minha mala, quero viajar. Mas de nada adianta se eu levo comigo tudo mal resolvido, essa falta de ar. Sem todos os cantos que eu canto, se nos meus pensamentos reside você. Quando acordo ou se eu durmo, é no meu travesseiro que eu sonho de novo e a gente se vê. Mesmo não sabendo, te levo pra cama e te faço meu homem. Te domine nos sonhos, você é quem me ama, me adora e deseja de um jeito total. Tá tão dentro de mim, nos tempos se nos vários lugares me achei, me perdi, e agora já chega, eu me decidi.